el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba, podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Buenos días. Que o Senhor bendiga tu vida. Amém? E nesta manhã, que a glória e o poder do Senhor esteja sobre ti. Amém? Vamos iniciar um momento de oração, porque o Senhor ha sido bueno com su pueblo e nós não nos cansamos de decirlo. Amém? Já começamos. Hoje, dia 23, jueves de julho, e hemos visto o Senhor glorificando seu nome sobre nossas vidas, com tudo que Ele vem fazendo, com essa bendição tremenda que é a vida que Ele nos ha dado, e mais que isso, de tê-lo em nosso coração, amém? Não estamos solos, não estamos abandonados, estamos confiantes, sempre que o Senhor está com nós outros, amém? Independente das situações que enfrentamos, amém? Eu quero ir à palavra, ter uma meditação rápida, amém? Uma meditação que quizá você que congregue em alguma igreja, em algum momento ha escutado isto. Pero muitas pessoas que assistem essas lives que não congregam em nenhuma igreja, que não são parte de nenhum corpo
cristiano. Quizá alguns se dizem cristianos, são hasta cristianos, pero não têm a prática de congregar, de escutar a palavra de domingo, de semana. Então, há muitos temas que se aborda, que se habla, pero as pessoas não conhecem, não têm muito conhecimento bíblico, incluso. Pero a nós outros, os que já han estado muito tempo aí congregando em igrejas, quizá han escutado esse mensagem que vou trazer aqui, que não é um grande mensagem, pero apenas uma pequena meditação. Eu sei que já conhece, eu sei que te vai fortalecer aún mais, amém? E os que não conhecem, quizá vão ter a possibilidade de tomar uma decisão nessa manhã, amém? É tempo de decisão, irmãos, amém? Esse é o tempo de decisão, de tomar decisões, amém? Diz a Bíblia, irmãos, na história bíblica, que os filisteus estavam em guerra com o povo de Israel. De las muitas vezes que os filisteus causaram problemas ao povo de Israel, e muitas vezes por o pecado do povo de Israel, Deus lhe permitia essas situações. Pero em um momento em que os filisteus vencem uma das muitas batalhas que travaram com o povo de Deus, eles se levam o arca do Senhor para sua cidade, amém? E põem essa arca em o templo que eles tinham, seu Deus chamado Dagom, e lo tinham aí. E disse que havia um mover espiritual com a presença da arca e no templo de Dagom, que esse ídolo, que era uma grande estátua, verdade? Amanhecia caído, amanhecia postrado, cortado as mãos, ao final cortou a cabeça. Havia um mover espiritual dentro desse templo com a presença de Deus. E isso nos dá claro entendimento que a presença de Deus, os ídolos caem por terra, amém? Quando tu permites que a presença de Deus entre em tu casa, os ídolos saem, amém? Essa é a realidade. São destruídos, huyen de la glória e de la presença de Deus, porque esses espíritos han sido vencidos em la cruz do Calvário. Já muito antes de Jesus venir ao mundo e ser crucificado, já os demônios temiam a presença de Deus. A glória de Deus, quando se manifestava, os demônios huíam. E esse rei, esse Deus chamado Dagom, essa estátua, esse grande ídolo, amanhecia quebrado, caído por terra, lo volviam a parar. Ao amanhecer, o ídolo estava postrado outra vez, até que a glória de Deus exterminou esse demônio, verdade? Então, se quero repetir uma vez mais para você, a la presença de Deus, os ídolos se vão. Amém? Quando tu entendes que o que tu necessitas é a presença de Deus e não um ídolo em tu casa. Amém? Ojalá você não se choque com a palavra que vou falar nessa manhã. Amém? Pero é Deus falando com tu coração. Se tu tens um ídolo na casa, tu não tens a Deus, tu tens um ídolo. Amém? A lo mejor tu queres que Deus comparta o espaço com um ídolo. Aí tens uma figura de Jesus na casa, que tu crees que para ti é Jesus Cristo, verdade? E tens também uma estátua de um outro Deus, de uma outra entidade espiritual. Há pessoas que se vão na casa dessas pessoas, eu he visto casas de pessoas que têm aí crucifixo na parede, simbolismo de Jesus Cristo. Aí tem um elefante com o traseiro volteado para a porta, porque dizem que o elefante assim desta maneira traz prosperidade à casa. Isso são coisas de los hindúes, de los budistas e tudo mais. Pero aí também tem uma pirâmide, porque a pirâmide traz energia cósmica para a casa. Em algum lugar da sala estão aí queimando incenso, verdade? Então, se há muitos altares, às vezes, nas casas, muitos altares. Muitas vezes, há fotos de pessoas mortas de muitos anos. Não estou dizendo que são ídolos, mas há pessoas que idolatram, incluso, seus mortos. E conversam com seus mortos dentro de casa. Tem a foto da abuela que morreu allá em 1830, e ao rato o pai se detém a conversar com a foto da abuela, a recordar os velhos tempos quando a abuela estava viva. Ou seja, estão abrindo portas no reino espiritual para que os espíritos se aproveitem desta debilidade que é do ser humano, verdade? De idolatrar, de buscar referências espirituais em coisas que não tem nada a ver. Eles se aproveitam dessas oportunidades, irmãos, e provocam um grande problema nas casas. Amém? Então, se disse o Senhor que a glória dele, ele não comparte com nadie. Sua glória, o Senhor não la comparte com nadie.
Se tu tens esse montão de ídolos, um montão de altares em tu casa, repito, alguns têm elefantes, têm a Virgem de Los Angeles, têm crucifixo, têm incenso queimando, têm um vaso com água, não sei porquê, sal grossa, não sei para quê, verdade? E tem um sinfim de altares aí, de várias sectas e religiões, e creem em todo, e têm fé em todas essas coisas, e a casa é um desordem, verdade? Os demônios têm poder para entrar e sair, fazer o que querem, por quê? Porque há muitas portas espirituais abertas, amém? E o Senhor te disse nessa manhã, Ele não comparte sua glória com nadie. E o Senhor espera que tu saque todo esse montão de coisas de tu casa, e que Ele seja o Senhor, e amo e dueño de tu casa e de tu vida, para que tu família seja bendecida. Então, chegou um momento, incluso os filisteus se enfermaram com o arca aí na presença deles, e disseram, vamos deshacer-nos de isso, porque não podemos com isso. A glória do Deus de Israel é demasiado poderosa, e levaram a um limite de uma cidade para que os israelitas pudieran recorrer a isto. E se levaram o arca. Dice capítulo 6 de 1 Samuel, capítulo 6. Melhor, capítulo 7, verdade? 1 Samuel, capítulo 7 diz assim: Vinieron los de Kiriat Jearim e levaram el arca de Jehová e la pusieron em casa de Abinadab, situada en el collado, e santificaram a Eleazar, su hijo, para que guardasse el arca de Jehová. Desde o dia que chegou el arca a Kiriat Jearim, passaram muitos dias, 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava em pós de Jeová. Lamentavam por muitas razões, amém? Pero lo que dice, hermanos, que essa arca viene de la tierra de los filisteus, onde havia causado muito estrago, e o povo de Deus leva essa arca a la casa desse homem chamado Abinadab, onde separam de seus filhos, e esse filho seria o responsável para cuidar del arca del Senhor. El arca del pacto, el arca del testemunho, era o simbolismo claro de la glória de Deus em meio do povo. Quando o povo de Israel ia para as guerras, para as batalhas, segundo a direção de Deus, disse, hermanos, que os sacerdotes iam delante com el arca do Senhor, e os inimigos, quando veiam el arca, temblavam. Amém? Temblavam porque sabiam, aí vem o Deus de Israel, e contra o Deus de Israel nada podia. Então, el arca causava temor em o povo de Deus e terror ao coração de los inimigos. Pero chega um momento que os inimigos faltaram respeito com el arca e se levaram e fizeram o que quiseram. E o povo de Deus, que antes tinha temor, perderam o temor de Deus. El arca foi parar na casa desse homem. Estuvo el arca aí 20 anos. 20 anos na casa desse homem. A história não nos diz nada sobre a vida desse homem, como se prosperou, se cresceu, se teve relação com Deus, se sua família foi cambiada, porque el arca era a mesma glória do Senhor. Quando el arca estava no tabernáculo de Moisés, a glória do Senhor descendia diretamente entre os querubines, que era de la tapa del arca. Amém? Donde el arca se movia, a glória do Senhor também se movia. Sin embargo, esse homem tinha esta arca na casa de ele como um símbolo religioso apenas um símbolo. Não era mais que como temos alguns de nós outros, às vezes, um crucifixo pegado na parede. Era um símbolo religioso que recordava algo da história religiosa de seu povo, pero que não lhe provocava nenhum câmbio, nenhuma referência, nenhum respeito. Amém? E você entra em casas hoje em dia, você vê todo tipo de estátuas, de fotos, de santos, de todo você vê, irmãos. Pero aquilo não provoca nenhum câmbio, nenhuma transformação em suas vidas, porque lo tem como um objeto religioso. Amém? E assim, dessa maneira, tinha esse homem. 20 anos estuve na casa dele, a vida dele não cambiou. Quando Davi trata de trasladar essa arca para Jerusalém, para a casa que ele preparou, a tenda que ele preparou, diz que um de seus filhos, quando el arca, os bois tropeçam, el arca se vai a cair, um de los filhos desse homem estende a mão e Deus lo mata aí mesmo. Como falta de respeito, de referência com a glória do Senhor. Seguramente que era um homem pecador, contaminado, impio,
tuvo em sua casa por muito tempo el arca, nunca deu interesse el arca do Senhor. Eu digo, esse homem tuvo por 20 anos el arca na casa de ele, nunca houve nenhum cambio, nenhuma transformação. Aí nós outros vamos a 2 Samuel capítulo 6, quando Davi tenta levar el arca, verdade? A Jerusalém, sabemos todo o que passou. Puseram el arca sobre um carro de novo e la levaram de la casa de Abinadab, que estava em el collado, e Usa e Ahio, hijos de Abinadab, guiavam el carro novo. E sabemos o que passou. Esse homem tocou el arca e Deus lo matou. Amém? Não houve perdão por esse momento. Então se diz que com todo isso, irmão, com essa situação que sucede aí, verdade? Davi, de bom coração, com a boa intenção de levar el arca e ponerla ao lugar onde ele havia preparado para Deus, com a grande boa intenção de Davi, não foi suficiente para Deus ter misericórdia desse homem que estendeu a mão e Deus o matou sobre el arca. Então, se às vezes nós outros estamos supostamente muito revestidos de boas intenções, verdade? Pero hacemos a coisa não corretamente. Aunque Davi tinha boas intenções no traslado del arca, sua maneira de hacerlo era equivocada. El arca do Senhor, desde o princípio, quando Deus dá o desenho del arca, do tabernáculo, de los utensílios do tabernáculo, el arca tinha argolhas ao costado e varas que atravessavam para que os sacerdotes já levaram sobre os ombros. Amém? E levar el arca sobre os ombros significa responsabilidade. Amém? Significa a carga que nós temos por as coisas de Deus, o respeito, o temor, e levar em alto el arca do Senhor. Amém? E Davi põe em um carro de boi, lo leva aí de uma forma muito irreverente, já Deus não lhe estava agradando todo isso, e mais esse homem vai estender a mão e tocar el arca, aí foi suficiente. A gota que llenou o vaso para Deus, e Deus não o perdonou, e aí quedou. Davi se entristeceu e todo mais, bueno. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 diz: de modo que Davi não quiso traer para si el arca de Jehová a la casa de Davi, e la hizo llevar Davi a la casa de Obed-edom Reteu. E estuvo el arca de Jehová em casa de Obed-edom Reteu 3 meses. E bendijo Jehová a Obed-edom e a toda sua casa. Vamos ver 2 homens que tiveram el arca do Senhor em sua casa. Amém? Para ele, era apenas uma cajita de madeira. Amém? Muito bonita, muito hermosa, revestida de ouro. Simbolismo de um tempo de religiosidade. De um tempo em que Deus nos guardava de los filisteus. De um tempo que Deus dava vitórias tremendas ao povo de Israel. Esse homem teve aí essa cajita de madeira 20 anos e não lhe passou nada. Obed-edom, por 3 meses que el arca está na casa dele, diz que Deus prosperou esse homem, bendijo esse homem sobremaneira, amém? Não somente a ele, como também sua casa, amém? Glória a Deus, irmãos. Que tremendo, irmãos, saber que Deus mira nosso coração e nós outros temos, irmãos, que no momento em que nós outros creemos que temos a Deus em nossa casa, devemos entender que Deus não é apenas uma cajita de madeira, que Deus não é um crucifixo, que Deus não é uma estátua que está aí, um ídolo que temos aí em cima da mesita da sala. Não. Deus não é um incenso que está queimando, um vaso com água em cima do tele. Não é nada disso, irmão. Deus é um ser espiritual, é espírito. Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Deus é o Criador de todo o universo e sua glória não pode ser dibujada, não podemos fazer escultura. O Senhor disse: como me vão acompanhar com o quê? Não hagam esculturas. Querem me comparar com o quê? Que cara me vão a dar? E que cara lhe dão a Jesus quando tu vê por aí, em las películas, em las estátuas? Como lo ves? Você vê um Jesus com pelo amarillo, verdade? Ojo azul, como se fosse um europeu. Imagine-se você, irmãos. Los palestinos, se você vai à Palestina, vai a Israel, a gente é morena. E há muitos assim, negros, judíos negros, muitos. Jesus nunca foi branco, nunca teve ojo azul, ojo verde, nunca teve pelo amarillo,
Era moreno, hermanos. Assim são os israelitas, os judíos, os palestinos, assim são. Pero nosotros le damos a forma e um desenho de Deus a nossa maneira. Então, se temos um ídolo na estátua e nos postramos diante dessa estátua e dizemos, esse é meu Deus. Pero esse que tu diz que é tu Deus, não hace nada por ti, não hace nada em tu vida. Mas bem, sirve como na porta de entrada de espíritos malignos, porque a Bíblia diz em Osés que todo ídolo tem um demônio detrás dele. Imagine-se você. Tu tens uma estátua, não sei de quem, em tu casa, há um demônio que vai falar contigo através dessa estátua. E por essa razão, te mantém cautivo a arrodilhar-te, a prender candela, a rezar, a persinar-se, a fazer um montão de coisas, de promessas. Amém? Por quê? Porque tens um ídolo dentro de casa, não tens a Jesus. A lo mejor tens algo que traz um simbolismo de Cristo, um crucifixo talvez. Agora, como vamos pretender que Deus divida a sua glória com um ídolo, irmãos? É impossível. Vê o que vimos. Quando a arca foi posicionada no templo de Dagom, Dagom foi destruído. Deus não comparte sua glória, não importa de onde lo ponga. Ele não vai compartilhar sua glória com nada, muito menos com demônios. Amém? Então, é nesse tempo, irmãos, em que estamos vivendo todo o que estamos vivendo, é tempo de o povo tomar uma decisão. Cristiano, há muitos no mundo, verdade? Pero há cristianos fieles a Deus, que conhecem a Deus, que temem a Deus, que sabem que Deus não é uma estátua, não é um ídolo, não é uma foto, não é um crucifixo, que Deus lo tem no coração. Amém? E não têm a casa toda infestada de coisas, irmãos, como eu acabo de dizer antes. A gente tem um elefante com o traseiro volteado para a porta, tem Buda, o panzão, aquele pelão na casa, tem incenso queimando, tem estátua da Virgem de Guadalupe, de não sei de onde, tem crucifixo, tem um sinfim de coisas, tem esses amuletos, tem sol e luna guindando aí nas portas de casa. Você não sabe o simbolismo disso, irmãos. Você não sabe. Isso vem de Índia, de los budismos, do sintoísmo, de religiões paganas. A gente aí tem na porta guindando lunas e sol e orros de ouros. Que é isso, irmãos? São puros demônios que te metem dentro de tu casa. E é muito bonito, sim, quizá um recuerdo de uma viagem que tu foi a fazer e comprou um souvenir aí, um recuerdo, mas não sabe o que está metendo dentro de tu casa. Da mesma maneira que Abinadab não sabia o que ele havia metido dentro de sua casa. Ele havia metido a mesma glória de Deus, a arca do Senhor estava em sua casa e para ele era igual. Nunca entendeu nada. Pero quando a arca para na casa de Obed-Edom, irmãos, aí está a diferença. Amém? Você está escutando nesta manhã, a quem tienes em tu casa? Essa é a pergunta. Que tienes em tu casa? Tienes um ídolo, tienes uma estátua, tienes um incenso queimando, tienes a Bíblia aberta no Salmo 91, é assim que tienes, Essa é a referência de Deus para ti? Estás equivocado, então? Porque muita gente lo tiene. Salmo 91, se chega que está aberto, hein? Pela Bíblia está toda empolvada. Nunca se detuveram a ler o Salmo, saber o que diz o Senhor através desse Salmo. Mas bem lo teme o Salmo 91 como espantar demônios. De la mesma maneira que tem o Salmo 91 aberto na casa, tem sal grossa esparramado por la casa, por el pátio. Tem incenso queimando, tem a Virgem aí pegada na parede, tem um crucifixo não sei onde, tem o Buda, tem um elefante, tem um sinfim de coisas. Está entendendo, irmãos? Deus não comparte sua glória com nadie. E o coração de Abinadab não era um coração posicionado em Deus. E nunca, 20 anos que passou a arca aí, ele nunca teve nenhuma referência com Deus. Já esse homem, Obed-Edom, diz que Deus lo bendijo a ele e a toda a sua casa. Amém? Sabe o que passa? Com isso que ele bendijo toda a sua casa, está dizendo que bendijo toda a sua descendência. Quando nós outros entendamos quem é Deus para nós outros, quando nós outros nos revistamos de temor, de reverência a Deus e entendemos quem é Deus para nossas vidas, não somente nós outros seremos bendecidos, senão também toda nossa casa. E quando a Bíblia está falando de casa, está falando de descendência. Amém?
toda tu casa, toda tu família, todos os que vêm depois de ti. Tu podes estar morto dentro de 20, 30, 50 anos e tu descendência seguirá cosechando os frutos de tu temor, os frutos de tu amor por Deus, os frutos de tu reverência a Deus. Amém? Glória a Deus. Quer que tus filhos sejam bendecidos? Vea que realmente tienes em tu casa. La maneira com que tu reverencia a Deus, honra a Deus, respeita as coisas de Deus, tus hijos estarão aprendendo de ti. Talvez tu não diga nada a eles, talvez tu não estejas evangelizando tus hijos com palavras, pero com atitudes e com exemplos. E será desta maneira que eles vão ir aprendendo como papá se move, como mamá se move, como é a relação deles com Deus, fazem devocionais, respeitam, congregam, buscam de Deus, cumprem os mandamentos do Senhor e os filhos vão crescendo em aquele ambiente. Me está entendendo, irmãos? E tarde ou temprano, esses filhos vão tomar eles mesmos a mesma decisão, porque vão ver como levar bem a seus papás, vão querer também buscar o melhor para suas vidas. Amém? Capítulo 26 de 1 Crônicas, vou estar finalizando aqui, disse, 26 de 1 Crônica, chega um momento em que é necessário, estão organizando a questão de los músicos do templo, da distribuição de los levitas, los turnos de cânticos de grupos, los porteiros e oficiais do templo, que iam oficiar no templo. Enfim, Davi está organizando, verdade, todo, porque pronto Salomão ia a assumir, verdade? Então, se Davi está dando todos os ordenamentos para quando chega o tempo de seu filho. Diz assim, irmãos, capítulo 26. 26:1. Também foram distribuídos os porteiros de los coreitas, Meselemias, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Rediael, o segundo, Rebadias, o terceiro, Ratnel, o quarto, Elã, o quinto, e aí vai. Versículo 4. Los hijos de Obed-edom, venha comigo aqui, hein? Los hijos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Rosabat, o segundo, Roa, o terceiro, o quarto, Sacar, o quinto, Natanael, o sexto, Amiel, o sétimo, Issacar, o oitavo, Peutai, porque Deus havia bendecido a Obed-edom. Estamos falando de 8 filhos. Uau, que tremendo, hein? Abinadab, de los 2 ou 3 que tinha, um foi morto, porque irrespeitou a Deus, era irreverente a tocar el arca. Agora esse homem aqui, Obed-edom, em 3 meses, vê a descendência que tem aqui agora. 8 filhos, e aqui vamos falar de filhos, de netos, da descendência desse homem, lo que Deus hizo por la fidelidade de Obed-edom. Diz o versículo 6, também de Semaías, que era um de los filhos, verdade? Su hijo, nasceram filhos que foram senhores sobre a casa de seus padres, porque eram varones valerosos e esforçados. Estamos falando já de netos de Obed-edom. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabad e seus hermanos, hombres esforçados, asimismo Eliú e Samaquias, todos estes de los hijos de Obed-edom, ellos com seus hijos e seus hermanos, hombres robustos e fuertes para o serviço, 62 de Obed-edom, todos servindo ao Senhor. Aleluia, irmãos. Todos foram selecionados para trabalhar no templo, na casa do Senhor, seja como porteiros, seja como oficiais. A partir de Obed-edom, que passou 3 meses com el arca, em sua casa, com respeito, com reverência, com temor de Deus, a bendição de Deus se estendeu, passou por Obed-edom e se estendeu hacia sua descendência. Amém? Tu puedes hoje, nesse tempo, sembrar paz, sembrar prosperidade, sembrar bendição a tu descendência que todavia não ha nascido. Amém? Quizá tu não tens filhos todavia, ou se tens filhos, não tens netos todavia, pero conforme tu
conforme é tu relação com Deus, esses que vão a nascer de ti, vendrão já bajo la bendição de Deus. Aleluia. Estarão delante de los ojos de Deus, para Deus bendecirlos, para Deus prosperarlos, para Deus transformá-los em homens e mulheres de Deus, que servirão no templo de Deus. Amém? Glória a Deus. Que tremendo, irmãos. Toda a descendência dele. Disse, o segundo, versículo 9, disse, e los hijos de Meselemias e seus hermanos, 18 homens valientes, de Osa, de los hijos de Merari, já é a outra família de Merari, Coré, tá bem? Vamos ao versículo 12. Entre estos se hizo a distribuição de los porteros, alternando los principales de los varones de la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaram suertes, el pequeño com el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Vamos ver, hermanos, cada puerta. Y la suerte para la de oriente, la puerta de oriente, cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Ahora vamos ver a los hijos de Obed-edom. Y para Obed-edom, la puerta del sur. Y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. Uau, aleluia, irmão. Não apenas porteiros, eram homens de confiança. Eram homens de confiança. A eles les entregaram la casa de provisiones del templo. Você crê que é pouca coisa, irmãos? Significa dizer, é o papel que Judas hizo no tempo de Jesus, é que guardava a bolsa de la plata, como se fosse o tesoureiro do templo. Essa gente era gente honrada, gente de confiança, gente honesta, gente fiel. Por quê? Porque seu padre, muitos anos atrás, sembrou em fidelidade, em honradez delante de Deus. Quão importante é que nós, os padres, le sirvamos a Deus com honradez, com respeito, com reverência, com temor de Deus. Porque um dia já não estaremos mais nesse plano físico, pero nossa descendência estará sendo posta em posições de honra de parte de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que tremendo, verdade que sim? Que tremendo a atitude desse homem, Obed-edom. Com 3 meses de arca em sua casa, ele sembrou para toda a sua descendência. Há quanto tempo dizes tu que tens Cristo em tua casa? Dime você. Este homem foram apenas 3 meses. 3 meses de arca estar na casa de Obed-edom, a futura descendência de ele foi bendecida por Deus. Ele sembrou 3 meses e cosechou para muitos anos depois. Pergunto a ti nesta manhã, por quanto tempo tens tu Jesus em tu casa? Por quantos anos has tenido tu Deus supostamente em tu casa? Eu te respondo. Mira tu descendência como está. Como está tu descendência? A descendência de Obed-edom foi bendecida. Hijos, netos, bisnetos e todos foram servidores no templo, porteiros do templo, oficiais do templo, eram responsáveis por la casa de provisões. Que lhe parece, irmãos? Como está tu descendência? Talvez seja o caso de detener-te a pensar e ver como estou eu na presença de Deus. Porque quizá a descendência nossa é reflejo de nossa relação com Deus. Os padres sembram para bem no coração de seus filhos, com exemplo, com reverência, com respeito a Deus. Amém? E muitos filhos são reflejo claro, concreto, muito claro e explícito do comportamento de seus padres em sua relação com Deus. Se os padres andam à espalda de Deus, com Deus, ignorando as coisas de Deus, em pecado, bajo maldição, porque buscam a maldição, te digo, irmão, a descendência vai de mal a pior. Se queres que tus filhos tenham larga vida e caminhem com Deus, sembra tu na vida deles. Que tu não tenhas apenas um simbolismo de arca, como um símbolo religioso em tu casa. Como a gente tem estátuas, crucifixos,
elefantes, Buda e um montão de coisas por aí. Amém? Deus, Ele é mais que suficiente. 3 meses, esse homem sembrou 3 meses apenas. E veio a consequência. Veio o resultado. Toda sua descendência recebe a bendição de Deus. E no tempo de Deus, esses homens foram transformados em obreiros em la casa de Deus. Amém? Te digo nessa manhã, hermanos, e pergunto-te, a que tienes em tu casa? Que tienes? Verdadeiramente é Deus que está em tu casa? Se Ele está em tu casa, algo tem que passar em tu casa, hermanos. Se o lugar de preeminência, se o lugar de respeito, de reverência em la casa é direcionado a Deus, se as honras são para Deus, se as alabanças são para Deus, se as orações que tu haces diariamente são para Deus, se os rezos que tu haces diariamente são para Deus verdadeiramente, para Ele, te digo, Ele terá o controle de ti. Amém? Não somente de ti, também de tu descendência. Pero se tu le reza a estátua, se tu le reza ao Buda, se tu le reza ao elefante de la suerte, se tu le reza ao incenso que está queimando e echando uma em tu casa, te digo, não vas acaparar coisa buena para ti, não. Amém? Vas a ter a maldição e a infestação de demônios em tu casa, que é o que se vê muitas vezes por aí. A gente agarrada, aferrada à idolatria, verdade? E não sabe por que as coisas sucedem. Ai, pastor, a mona no teto de minha casa. E por que a mona está aí? Porque alguém lhe abriu a porta, não viene porque viene. Alguém lhe invitou para entrar aí. Alguém invitou para que o demônio se meta em tu casa. A lo mejor, tu tens referências de ele aí. Tens 2 reinos competindo entre si. Tens supostamente o reino de Deus, que tu diz que ama a Deus, que crê em Deus, mas também tem outro reino. E aí está, tem a Deus como que competindo com outros espíritos. Deus não comparte sua glória com nada. Se tu é de Deus, se tu é um cristiano ou uma cristiana, tu tens a Deus em tu coração. E tu vai limpar tu casa. Esse é o tempo, hermanos. Que nós quitemos a religiosidade em nossa casa. Que quitemos essas dogmas, essas ensinanças malignas do inferno, essas estátuas, esses budas, essas coisas que não causam nada de bueno para a casa e para a família. Amém? Limpe a tu casa. Eu he contado meu testemunho aqui, irmão. Eu he sido um bruxo por muitos anos em Brasil. E quando saí de minha casa para trabalhar em uma cidade distante de minha casa, quando me fui da casa, derrei um grande altar na casa onde hacía minhas coisas aí, minhas bruxerias, minhas hechicerias que hacía. Aí derrei um montão de estátuas, de pedras, de conchitas del mar, tudo consagrado, coisas preparadas aí, de ofrendas a demônios, porque isso hacía eu. E me fui derrer todo. Porque fui não pensando que ela estava muito tempo fora de casa, pero me quedei vários tempos fora. E chega um tempo que me chamam, minha família me chama e disse: ai Pedro, aqui a casa está um problema, e é pleito, é confusão, e os sobrinhos se peleavam com meus irmãos, e meus irmãos com minha mamãe, era um desordem, irmãos, um desordem, pleitos, enemistade dentro da mesma casa, da mesma família. Nós sempre fomos uma família grande, pero de muito amor, de muita comunhão, de sentar à mesa para comer, de besar a mão de mamãe e papá, pedir a bendição, sabe? Toda aquela reverência, todo aquele respeito familiar. Chegou um momento que os demônios tomaram conta da casa. Eu me fui e derrei o altar aí. Entende? E por alguma razão Deus me deu o discernimento, que era isso que estava causando o problema. Já quando eu entendo isso, já era convertido, estava em outra cidade, já havia aceitado a Jesus em meu coração. E um dia minha irmã me chama perguntando: o que hacemos com isso? Eu disse: queimem todo isto. Queimem todo isto. Pero aquela estátua de não sei o que, de la Virgem, não, queima, quebra e queima, não vai regalar a nadie. Porque se está traindo maldição para tu casa, como vai regalar a outro? E quando uno habla de la persona limpiar seu ambiente espiritual, sua casa, a gente agarra aquelas estátuas que tem um carinho, né? Aquela afetividade, aquele ídolo que tinha, que comprou não sei quando, que foi regalado por la abuela, me regalou quando era pequeno. Ah, que lástima destruir isso e regala um a outro. Imagina-se, irmãos. Não, destrui. E o Senhor disse: quando entrem em la terra prometida, derribem os altares, derribem as estátuas, queimem os ídolos de los inimigos, porque les vai causar problemas se los tienen aí. Amém? Limpe a tu casa. Se queres que a glória de Deus se manifeste em tu casa,
Dele espaço a Deus. A glória do Senhor é mais que suficiente para o governo de tu casa e de tu família. E a partir daí, você vai ver toda a tua descendência sendo bendecida de parte de Deus. Amém? Eu não te estou falando aqui de religião, não te estou dizendo cambia de uma religião a outra, porque não falamos de religião, mas são princípios que estão aqui e tu tens que saber. Pode que te choque, pode que tu te ofendas como o pastor Pedro, não me importa. O que importa é que delante de Deus eu estou fazendo o que Ele me manda ser. E te estou dizendo que todo ídolo tem um demônio detrás de ele. E se tu tens um ídolo dentro de tua casa, tu tens demônios dentro de tua casa. Pode que vivas pacificamente, não há problema, não há nada. Porque na primeira oportunidade ele te vai destruir. Amém? Vamos orar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar porque Deus é bueno. Limpe a tua casa. Amém? Abra as gavetas, os armários, vê onde há estátuas, amuletos, essas coisas aí. Quite isso de tu casa, queime, destrui, porque cerra as portas para toda infestação de demônios que se metem em las famílias, que causam problemas de pecados, de pedofilia, de violência doméstica, de guaro, de borracheras, verdade? Drogadição, todo tipo de pecado e de basura de fora, os demônios metem em tu casa e tu estás aí vivendo pacificamente com os problemas, não sabendo que esses problemas, quando Jesus entra, são os primeiros que saem, são esses problemas. Então, se deixa tudo isso, mete Jesus em tu casa. Haga como Obed-edom. Obed-edom levou a arca do Senhor para sua casa e todo cambiou, incluso sua descendência foi bendecida. Amém? Vamos orar nessa manhã. Senhor, oh Deus, nessa manhã te damos graça. Te alabamos e te bendecimos. Oro, Senhor, nesse momento, por esse povo que está escutando, por estes que mais tarde vão a escutar, porque isso sucede sempre. Muitos não se manifestam, não escrevem nada, mas sabemos que estão aí quando vemos o número de pessoas que estavam conectadas. Amado Deus, a palavra les chegou ao coração. Não quero, Senhor, Deus, não tenho afã de ofender a nadie, nem levantar-me contra a religião de outros, mas princípios bíblicos não podem ser ocultados, não podem ser negados ao conhecimento deles. Temos que levar o conhecimento destes princípios ao povo, se queremos que a gente cambie, que seja transformada. Senhor, oh Deus, põe temor nos corações nesta manhã. Este povo que está escutando, que pueda ser uma limpeza, um asseio general espiritual em seus hogares, quitar toda a maledicência, todo o portilho que está aberto, toda a greta que está aberta, todo o portal espiritual, a dimensão espiritual que se ha aberto por meter, Senhor, ídolos dentro de casa, Senhor, ó Deus, que isso seja cerrado em nome de Jesus, quita toda idolatria, toda hechiceria, amado Deus, todo espírito maligno que teu povo sem conhecimento ha levado para suas casas, e que sejam livres nesta manhã, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, que haga um pacto contigo, um pacto de santidade, um pacto de integridade, um pacto de temor delante de Deus de los cielos, Criador de todo o universo, o único que é mais que suficiente. Não necessitamos religião, não necessitamos dogmas nem doutrinas humanas, não necessitamos ídolos. Temos o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Que mais vamos a necessitar, amado Deus? Quero bendecir tu povo nessa manhã. Quero bendecir tu povo e que os inimigos não tenham mais poder sobre tu casa e sobre tu vida, porque a arca do testemunho, a mesma glória do Senhor, entra hoje mesmo por las puertas de tu casa. E disse ao Senhor que sua glória tome o controle de toda tua existência e de tu descendência. Seja bendecido tu, seja bendecido toda tu casa, que tu descendência, aun quando tu estés morto dentro de alguns anos, tu descendência pode seguir cosechando a bendição de um dia haver tenido alguém que sembrou em o reino de Deus, para que eles possam cosechar a bendição de Deus. Que tus filhos, que tus netos, que toda tu descendência sepa que um dia papai e mamãe honraram a Deus e por isso eles vivem em bendição. Em nome de Jesus, limpe a tu casa nesta manhã, limpe a tu casa nesta manhã e ponga a glória do Senhor a governar tu família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém, Jesus. Oro por essas vidas. Le pido, Senhor, ó Deus, por Maria Mora. Deus te bendiga, hermana Maria. Por Roy Esquivel, que a bendição de Deus esteja sobre tu vida. Por Lili Madriz, allá em Upala, minha hermana. Deus te bendiga lá em Upala, todo o povo de Upala. Glória a Deus por sua vida. Joana Damares, Deus te bendiga, minha irmã. Josimar Santana, que a bendição de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Lisbeth, a família Braz que estão conectada. Maciel, a gordita de Elvis, amém? Deus te bendiga, Maciel, seu ninho, seu varão, sua casa. Malena, Deus te bendiga, a você, a Dindim, Pirlim, Pimpim e toda a tua família. Em nome de Jesus, que a bendição de Deus esteja sobre tua vida. Que Deus bendiga minha irmã, allá em Porto Alegre, Brasil. Noiva convertida, está no primeiro amor. A cada dia que me chama, me conta coisas. Que Deus está fazendo coisas tremendas. Viveu muitos anos em Rio de Janeiro, se passou para o sul do país. Está em pura bendição, vivendo com a família. Deus cambiou todo na vida dela. É isso o que faz Deus. E por muitos anos ela praticou a brujeria e todo o que tem a ver com satanismo e todos os ismos do inferno, ela praticou. E agora conhece a Jesus. Aleluia! Sua vida ha cambiado, amém? Sua vida ha cambiado. Tu vida pode cambiar a partir de hoje, amém? Quite os ídolos de tu casa e ponga Jesus aí, tu vai ver que o governo e todo vai cambiar, amém? Que Deus te bendiga. Le vou deixar uma canção aqui para que sigas meditando nessa palavra, amém? E que a bendição de Deus esteja sobre tu vida em todos os dias de tu vida e de tu descendência.